Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem. Enquanto ele despedia a multidão, feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam Jesus caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou então a palavra e falou: se és tu, Senhor, manda-me ir até junto de ti. Ele então disse: vem. Pedro saiu da barca, caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus, mas redobrando a violência do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então aquele que estava na barca, prostrando-se diante dele, disse: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mesmo antes de nascer, o Senhor te escolheu para teu nome anunciar, levar a paz e a tua luz. Ele te fez uma pergunta, basta só... Jesus caminhava sobre as águas. Eu fico imaginando aquele espetáculo. Jesus caminhando sobre as águas, mas ao mesmo tempo aquele terror aos olhos daqueles que, ao ver Jesus caminhando sobre as águas, imaginaram que era um fantasma, soltaram gritos de terror, diz aqui a palavra. E olha que Pedro era um homem de pouca fé, segundo o Senhor, mas era um homem audacioso, porque ele mesmo disse: se és tu, me faça caminhar sobre as águas. Ah, Pedro, eu penso que é por isso que Jesus confiou a igreja a ele, porque era um homem que se lançava, era um homem que não tinha medo. Ele começa a caminhar sobre as águas, com os olhos fitos em Jesus. Ele começa a caminhar sobre as águas, porque Jesus disse: vem. Mas entenda que Pedro só afundou quando tirou os olhos do Senhor e começou a olhar a força do vento e o mar agitado. Ah, filha, talvez isso tenha algo para lhe dizer. Quando nós tiramos os olhos de Jesus e começamos a olhar mais para a força do vento, para a tempestade, ou seja, quando a gente começa a olhar mais para os nossos problemas do que para o Senhor, quando a gente olha mais para a desgraça do que para a bênção, nós começamos a afundar. E é por isso que Jesus diz: homem de pouca fé, por que duvidasses? Ele já estava caminhando sobre as águas, o milagre já estava acontecendo. Sabe que muitas vezes quando nós estamos em perigo, nós até clamamos o nome de Jesus e muitas vezes nós fazemos isso até mecanicamente, sem entendermos que de fato nós estamos clamando aquele que tem poder sobre os nossos problemas. Filho, pare de olhar para as tempestades da vida, pare de olhar para os problemas, olhe mais para Jesus, não tenha medo. Mesmo diante dessa situação que estamos vivendo de pandemia, olhe para Jesus. Entenda, com Jesus nós podemos vencer. Que essa palavra possa chegar ao teu coração, trazer você para a realidade da fé e que você seja mais um a proclamar que com Jesus é possível. Ô Senhor, não importa o que esse filho e essa filha estejam passando, eu peço para que essa palavra seja de cura e de libertação. A minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã é quarta-feira, nos vemos aqui na reflexão da palavra. Fique na paz.